Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Gustavo, advogado aqui do Cats, e hoje a gente vai estar conversando sobre um tema bem interessante: contratação de servidor público pela CLT. Então, pessoal, recentemente o STF julgou o pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial da emenda 19/98, né, que flexibilizou a contratação de pessoas por parte da administração pública. Como se sabe, a administração pública, via de regra, pode realizar as contratações por meio de concurso público, a partir do momento em que a pessoa realiza um certame, passa por várias provas, dependendo do cargo, né? E ao final, ela aprovada no concurso, fica numa lista e, eventualmente, a administração pública vai fazendo o chamamento dessa pessoa para que assuma o cargo público. Porém, com a emenda 19 de 98, a emenda constitucional, ficou autorizado que a administração pública poderia realizar a contratação dessas pessoas por meio da CLT, né, sem a necessidade da concessão de estabilidade e tudo mais para o cargo desta pessoa. O que acontece? No ano de 2000, entraram com ação, né, visando barrar essa alteração constitucional, essa flexibilização. Em 2007, houve a suspensão parcial do texto da emenda constitucional e a administração pública no âmbito nacional, né, isso valia tanto para municípios, estados, quanto para a própria União, não podia mais estar realizando essa contratação de servidores públicos por meio da CLT. Porém, durante esse período de 2007, a gente teve algumas contratações em alguns locais, pelo Brasil afora, onde aconteceu essa contratação desses servidores públicos pelo regime da CLT. E aí a gente fica com aquele questionamento: é um servidor público ou um empregado público? Né, pessoal? Mas é bem importante deixar claro que as pessoas que foram contratados durante aquele período de 98 até 2007, eles não são considerados como empregados públicos, tá? Eles são considerados servidores públicos, porém, eles são regidos pela CLT e não pelo Estatuto Funcional do qual regime eles estão vinculados, né? Seja municipal, estadual ou federal. Partindo desse ponto, a gente retoma a questão do julgamento. Nesse julgamento, que levou alguns anos, o STF estava analisando a legalidade da alteração constitucional que possibilita a flexibilização da contratação desses servidores públicos, né? Porque, como sabemos, o empregado, né, que é contratado pela CLT, ele não possui a estabilidade dos servidores públicos. Então, por mais que você seja um servidor público, você não possui a estabilidade do cargo. Obviamente, existem algumas ressalvas, né? Porque alguns cargos não podem ser contratados pelo regime CLT por conta da questão da imparcialidade que o cargo exige, né? Então, por conta dessa estabilidade, né, que é obrigatória em alguns cargos não podem estar sendo realizados pela CLT, né? Porque, vamos dar um exemplo aqui, você precisa dar um parecer contra o ato do chefe do Poder Executivo do local onde você trabalha. E você fica com medo de perder o seu emprego, porque você é contratado CLT. Eventualmente, você dando um parecer ruim, você pode ser dispensado, né, sem justa causa, né? Obviamente, enfim, a possibilidade de reversão, até porque a jurisprudência também entende que a dispensa, né, o STF no caso, a dispensa do servidor contratado, do empregado público, tem que ser motivada, né? Ela não pode ser imotivada. Então, enfim, existem ainda discussões sobre o tema, mas é mais para exemplificar o que aconteceria no caso de um servidor público que não possui estabilidade. Ele fica sujeito às vontades da administração pública, né? Ele acaba não tendo aquela proteção que a estabilidade garante.
né? E alguns cargos, de fato, é necessário essa proteção. Mas, enfim, o STF, no julgamento, agora recente, no final do ano passado, ele entendeu que não haveria inconstitucionalidade ou qualquer tipo de ilegalidade nessa flexibilização proposta pela Emenda Constitucional 19 de 1998, porque inicialmente havia-se a discussão de que a votação não respeitou o rito seguido pela Constituição Federal, de passar pelas duas casas, né? Mas, ao final de tudo, chegou-se à conclusão de que foi válida a votação e, consequentemente, validaram e colocaram em prática a questão de que os servidores públicos poderiam estar sendo contratados pelo regime CLT. Agora, para a vida prática, o que isso influencia? Como a decisão foi no final de 2024, os concursos com contratação CLT começaram a sair agora em 2025. Por exemplo, aqui no meu município, onde eu resido, já existe concurso programado para esse ano com a contratação CLT. Porém, o que acontece? Existe uma incógnita quanto a como funcionará para fins práticos, pois o que acontece? Nós sabemos que existe uma disparidade entre o servidor público e o empregado do setor privado. Isso porque o empregado do setor privado não necessariamente recebe aumento anual, pois a CLT não obriga que o salário do empregado privado seja reajustado anualmente. Isso é proveniente de acordos coletivos, acordos individuais, de um ajuste entre o empregador e o empregado. Porém, a administração pública, ela não tem essa liberdade para composição e negociação como existe no setor privado. Então, a gente tem uma incógnita que é o quê? O servidor público, regido pelo estatuto, ele tem a previsão de reajuste anual, conforme é previsto no próprio estatuto e na Constituição Federal. Porém, o servidor público que entrar sobre o regime da CLT será regido pela própria legislação trabalhista. E a legislação trabalhista não obriga o reajuste salarial. Então, haverá uma discussão ainda a respeito de como funcionará o reajuste e as progressões, porque também no serviço público nós temos as progressões, tanto simples quanto qualificada, né, que não há previsão disso na CLT também. Então, haverá necessidade de um desenvolvimento de uma progressão dos cargos e da carreira do servidor que entrar pelo regime CLT. Então, o questionamento do vídeo nada mais é a diferenciação entre o empregado público e o servidor público. Então, é bem importante explicar que o empregado público, via de regra, é aquela pessoa que trabalha numa autarquia, né, numa empresa mista, enfim, nesse tipo de órgão, né? Mas quando ele está dentro do poder público direto e não do indireto, ele não é considerado um empregado público, ele é considerado um servidor público. E isso gera uma certa discussão também, porque, como eu disse, haverá um grande embate no futuro quanto a essa diferenciação entre o servidor público seletista e o servidor público estatutário, porque a legislação ela é muito diversa. A legislação do seletista, ela dá muita liberdade para negociação, porém a administração pública não pode negociar, porque para que a administração pública possa negociar, tem que ver, é necessário que haja previsão legal, né? A administração pública ela é muito engessada na questão do princípio da legalidade, então para ela não é autorizado esse tipo de negociação conforme é do setor privado. Então eu deixo o alerta. Haverá bastante discussão, muita dor de cabeça sobre esse tema ainda. Mas é um avanço importante, né, para a desburocratização das contratações da administração pública. Porque, querendo ou não,
um certame, para a realização de um concurso, é muito complexo, custoso para a administração pública. Então, isso, querendo ou não, beneficia os pequenos municípios, porque facilita a contratação de servidores por parte desses municípios, mas cria lacunas que são perigosas se não bem observadas e acompanhadas, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Poder Legislativo, né? Então, fico alerta, tá, pessoal? Mas esse é um tema que ainda haverá muita discussão, mas é um tema bem interessante, bem bacana para a gente estar trabalhando daqui para frente, tá? Então, você que é servidor público, você que é parente de servidor público, ou você que está querendo ingressar nos concursos públicos, fique atento, tá? Lembrando que essa decisão do STF, ela só tem validade da sua publicação para frente, ou seja, você que já é concursado, já tem o seu cargo, ou que está aguardando para o chamamento na fila, né? Não haverá alteração no seu regime, você continuará como estatutário. Na verdade, essa decisão vale para os novos concursos, né? Que poderão estar oferecendo vagas pelo regime CLT, tá? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Então, queria agradecer a presença de vocês. Se vocês tendo qualquer dúvida, questionamento, deixa aqui nos comentários, tá? Suas perguntas. Não esqueçam de compartilhar e deixar uma curtida aqui no vídeo. E por hoje é só. Desejo para vocês um bom resto de dia. Tchau, tchau.